Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Só até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, por mais uma vez nós temos o privilégio de estudar as Suas santas palavras. E, meu Deus, o Evangelho de João, ele tem por objetivo expor a respeito do Senhor, das Suas obras, de tudo que o Senhor fez na terra, de quem o Senhor era. O Senhor jamais pode ser exposto de qualquer forma, o Senhor jamais pode ser explicado de qualquer maneira. Que o Teu Espírito, então, dê clareza a cada uma das minhas palavras, que elas sejam transmitidas, meu Deus, com graça, com poder, como é próprio do Senhor, e que mais uma vez o Seu nome seja aqui exaltado e glorificado, que essas palavras sirvam para nos edificar, fortalecer a nossa fé, e aqueles que não conhecem o Senhor, que nesta noite tenham a oportunidade de conhecê-lo como João nos revelou, como o grande Senhor Jesus Cristo, que é a grande esperança de todo o cristão, de todo aquele que está perdido, que está dominado pelas trevas, que está no mundo de trevas. Meu Deus, por Cristo, que é a luz verdadeira, esse tem, meu Deus, a oportunidade de ser tirado das trevas e de ser transportado para o reino do Filho do seu amor. E é isso que nós oramos para que aconteça nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós introduzimos sempre em cada um dos evangelhos, e eu faço questão de reforçar mais uma vez, o Antigo Testamento trata sobre a antiga aliança, que é Deus com Moisés por intermédio da lei. O Novo Testamento trata da nova aliança, predita pelos profetas do Antigo Testamento e instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei e a garantia da salvação para o seu povo. Então nós estamos aqui, hoje iremos encerrar a primeira divisão do Novo Testamento. A primeira divisão é os Evangelhos. Hoje então estudaremos o quarto e último Evangelho, o Evangelho segundo João. Sem dúvida, Mateus, Marcos e Lucas, muitos dos comentaristas entendem que eles partem de uma mesma fonte e cada um baseou no relato dessa mesma fonte. Alguns acreditam que essa primeira fonte tenha vindo de Marcos, e os outros evangelistas, autores dos evangelhos, tanto Mateus quanto Lucas,
tenham se baseado provavelmente em Marcos para escrever os seus evangelhos. João já é completamente diferente. João, ele vai tratar muito, a maioria do material que existe em João, não existe nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. E João procura enfatizar, na sua maioria do seu evangelho, os discursos de Jesus. No Evangelho segundo João, você vai ver os longos discursos de Jesus presentes nesse evangelho. João, o pastor Steve Lawson denomina este texto, e alguns outros comentaristas famosos, denominam o Evangelho de João como o Monte Everest da teologia. O pico mais alto da teologia é considerado o Evangelho segundo João. A maioria, inclusive, nem considera Romanos como a carta mais teológica, ou o livro mais teológico da Bíblia, mas a maioria sim considera o Evangelho de João. Tanto é que muitos conhecem ele como o Monte Everest da teologia, porque nele, inclusive, ele é o evangelho mais claro para demonstrar a graça soberana de Deus na salvação, que o homem de forma alguma participa da salvação. John MacArthur, inclusive, um grande pregador, considera esse evangelho como o mais teológico dos evangelhos também. Diferentemente dos outros evangelhos, o Evangelho segundo João, na escrita, ele procura usar um vocabulário bem diferente dos outros evangelhos. Nesse vocabulário de João, ele usa muitas palavras simbólicas, ele usa a palavra luz, trevas, verdade, mentira, videira, porta, pastor, e essas palavras ele usa palavras para demonstrar a figura de Jesus, usando esses símbolos, para que as pessoas conseguissem entender de forma mais clara aquilo que ele estava querendo escrever. O título, como os outros evangelhos, é o mesmo, o Evangelho segundo João. Nos originais nós não encontramos a palavra Evangelho segundo João. Os originais geralmente só encontramos segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. O Evangelho foi adicionado posteriormente, mas não se encontra nos originais. Quem foi o autor do Evangelho segundo João? Apesar de João não se denominar aqui como autor do Evangelho, como os outros evangelhos também, ele é um evangelho anônimo. Mas existem inúmeras evidências internas e externas de que João, de fato, foi o autor do Evangelho segundo João. Tanto a maioria da igreja primitiva, os pais da igreja, na sua maioria, consideram o Evangelho de João de autoria de João. E quem era este João? João provavelmente era um judeu. E por que nós acreditamos que ele seja um judeu? Por conta do conhecimento dos costumes, das festas e das crenças judaicas que nós encontramos no livro. Você vai ver isso no capítulo 2, verso 6, no capítulo 7, verso 37 e no capítulo 19, verso 31. Além disso, este João foi testemunha ocular dos eventos registrados em seu evangelho. Diferentemente de Lucas, que escreveu o evangelho depois de ter entrevistado algumas testemunhas oculares, João não. João presenciou com seus próprios olhos, ouviu com seus próprios ouvidos as palavras de Jesus, viu os atos de Jesus, foi um dos únicos discípulos, inclusive, que estava presencialmente na crucificação de Jesus. Então João vai ter uma grande autoridade para dizer o que ele vai nos dizer aqui no seu evangelho. Então ele foi testemunha ocular, e nós percebemos que ele foi testemunha com seus próprios olhos, a testemunha ocular dos eventos registrados no seu evangelho, pelo capítulo 19, verso 35 e capítulo 21, verso 24. João é descrito na Bíblia como o discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo fala dessa maneira. João, nas suas cartas, em Apocalipse, mas principalmente aqui no Evangelho, ele não se identifica como João. Então, em alguns momentos onde estão sendo descritos apóstolos, ele descreve ele como o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo que reclinou seu peito, reclinou sua cabeça no peito do mestre. Ele não se nomeia. Essa é inclusive uma das evidências internas dentro do livro de que João era o seu autor.
ele também era um dos 12 apóstolos. Nós encontramos isso em todas as listas que nós temos nos apóstolos, em Mateus 10, Marcos 3 e Lucas capítulo 6. Em todas essas listas nós temos a presença de João, do apóstolo João. Inclusive João não somente era um dos 12 apóstolos, mas João também era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus tinha os seus 12 discípulos, como nós conhecemos, mas ele tinha 3 dentre os 12 que eram seus amigos mais íntimos, que conheceram coisas e tiveram o privilégio de verem coisas como a transfiguração, que os outros discípulos não tiveram. Esses 3 discípulos eram Pedro, Tiago e João. Então esse João era um desses 3 discípulos mais íntimos de Jesus. E pela história da igreja, pela narrativa de Atos, nós percebemos também que João, ele ministrou juntamente com Pedro, até ir para Éfeso, quando provavelmente ele escreveu esse evangelho. A maioria dos comentaristas entendem que João escreveu esse evangelho em Éfeso, e aí foi onde os romanos o pegam e exilam ele para a ilha de Patmos. E aí a história vai considerar que ele morreu lá na ilha de Patmos. Além de escrever o Evangelho segundo João, João também é responsável por uma grande porção do Novo Testamento. Além de escrever o Evangelho segundo João, ele escreve também 1ª, 2ª e 3ª João, suas cartas, e também escreve o livro de Apocalipse. Portanto, João também, assim como Lucas, é responsável por uma grande porcentagem do Novo Testamento. Provavelmente João escreveu o Evangelho segundo João entre 80 e 90 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 50 anos depois dele estar presente junto com Jesus no seu ministério, de ter testemunhado o ministério terreno de Jesus. Então provavelmente João tinha entre 30 e 40 anos quando ele, provavelmente ali uns 30 anos quando ele estava junto com Jesus e era um discípulo de Jesus. Para quem João escreveu esse evangelho? Provavelmente o evangelho de João foi escrito para aqueles que estavam em Éfeso. Ele escreveu em Éfeso e provavelmente os destinatários da carta são tanto judeus quanto gentios. E João então, ele escreve o seu evangelho para um público misto, para todos, para que todos venham à salvação. Qual é o tema central do evangelho de João? Assim como todos os outros evangelhos, o tema central vai ser sempre a pessoa de Jesus Cristo. O tema central de João é: Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado enviado pelo Pai para dar vida eterna a todos que o Pai lhe entregou. Esse é o tema que passa por João e também por todos os evangelhos. Qual é o propósito? Olha, o Evangelho segundo João é um dos únicos evangelhos onde o propósito é declarado de forma muito clara. João declara o propósito pelo qual ele escreveu esse livro. E nós vemos isso em João capítulo 20, versos 30 e 31. João diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João então está declarando aqui o propósito pelo qual ele escreveu todos os atos que foram registrados nesse evangelho, para que todos venham crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que por meio de crerem em Jesus, ao crerem em Jesus, tenham a vida eterna. Ou seja, o evangelho de João tem 2 propósitos. Um propósito evangelístico, as pessoas crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Inclusive a palavra crer aparece mais de 100 vezes no Evangelho segundo João. Por isso que é uma das ênfases dele que as pessoas venham crer. Inclusive é uma das razões pelas quais nós, muitas vezes, quando uma pessoa ela vem à fé, um dos primeiros livros que ela lê, que nós recomendamos que ela leia na Bíblia, é o Evangelho segundo João. Exatamente por conta desse propósito, pela maneira como Cristo é apresentado e por esse propósito evangelístico que ele tem. E ele também tem o propósito apologético. Qual que é o propósito apologético? Convencer os leitores da verdadeira identidade de Jesus. João escreveu o seu evangelho num período onde o gnosticismo estava em alta. O gnosticismo pregava que não havia a possibilidade de ter algo bom na matéria, no corpo. Não havia essa possibilidade de ter uma união da matéria divina com a matéria humana.
Então João vai escrever esse evangelho para mostrar sim, que Jesus é homem e que também Jesus é Deus. Então ele tem o propósito apologético, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E João vai inclusive, eu não vou explorar isso durante a exposição dos capítulos, mas para ficar claro, ele vai, nesse propósito apologético de convencer que Jesus é o Filho de Deus, ele vai narrar 8 grandes sinais de Jesus. Aí o primeiro sinal seria a transformação da água em vinho, no capítulo 2, a cura do filho de um oficial do rei, no capítulo 4, a cura de um paralítico, no capítulo 5, a alimentação da multidão, no capítulo 6, Jesus andando sobre o mar, também no capítulo 6, a cura de um cego de nascença, no capítulo 9, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, e a pesca milagrosa, no capítulo 21. Alguns substituem a pesca milagrosa pela própria ressurreição de Jesus, que seria também o último sinal, aí, o 8º sinal. Então esse é o propósito do Evangelho de João. Como nós podemos dividir o Evangelho de João para entender ele de forma mais fácil? Nós podemos dividir o Evangelho de João em 4 partes. Seria a estrutura do Evangelho. A primeira parte seria a introdução, que vai do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. A segunda parte vai do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, verso 50, que trata do ministério público de Jesus. A terceira parte seria do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 21, verso 23. E aí seria a narrativa final da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E a parte 4 seria João capítulo 21, versos 24 e 25, que são as palavras finais de despedida, de encerramento do Evangelho de João, escritas pelo próprio João. Vamos então aqui iniciar o nosso panorama a partir da primeira parte, a introdução de João. Essa introdução, ela tem o objetivo de tratar Jesus como a encarnação do Verbo. Então aqui a primeira parte vai do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Essa introdução, ela contém o resumo vital das verdades centrais a respeito de Jesus. É uma introdução que, se nós tivéssemos somente ela, daria para escrever e para conter toda a teologia que diz respeito a Cristo. Toda a cristologia poderia ser desenvolvida a partir desta introdução. Esses 18 versos são tão completos e tão cheios de doutrina que poderia resumir toda a doutrina de Cristo nessa introdução. João então tem o objetivo aqui de ser sucinto. Ele resume praticamente todo o propósito do livro e tudo que Jesus é através dessa introdução, desses 18 versos. Aqui o que ele vai mostrar? Que Jesus é Deus, o Criador do mundo, a fonte de todo o conhecimento do verdadeiro Deus, e que a humanidade pode ter nesse verdadeiro Deus, e que Ele é a fonte de toda a graça salvadora, e que Ele veio ao mundo para revelar a verdade salvadora de Deus à humanidade caída. Estudando aqui nós percebemos, ele começa dizendo no princípio. O que ele quer dizer aqui? No princípio era o Verbo. Óbvio que nós vamos descobrir que o Verbo é Jesus, o Verbo, que é o Deus encarnado, que vai se tornar carne, Jesus. No princípio era o Verbo. O que isso significa? Cristo é eterno. Ele existia antes da criação. Por isso que no princípio era o Verbo. No princípio de todas as coisas. Antes de todas as coisas existirem, antes do mundo ser criado, Cristo já existia, dando um atributo de Cristo. Cristo é eterno, existia antes da criação. E ele fala que o Verbo estava com Deus. O que isso significa? Que o Filho, ele é uma pessoa distinta do Pai. Se ele estava com Deus, ele então tem uma personalidade, ele é uma pessoa distinta. E ele possui um relacionamento eterno com Deus. Por isso ele estava com Deus. Mas ele também não somente estava com Deus, como ele também era Deus. Se ele era Deus, nós estamos aprendendo também que esse Jesus é Deus. E que ele também possui a natureza divina do Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O que isso significa? Cristo é o Criador de todo o universo. E criou isso junto com o Pai, como nós sabemos na narrativa de Gênesis. A Bíblia também, João ainda continua.
A vida estava nele. O que isso significa? Cristo possui a vida de Deus e é o doador da vida. Ele que pode conceder a vida ou tirar a vida. E ele continua dizendo, ele é a luz que ilumina a todo homem. O que isso significa? Cristo veio tirar aqueles que estão dominados pelas trevas. A luz veio revelar o pecado e tirar o pecado daqueles que estão em trevas. E ele continua também, ele é a verdadeira luz, ilumina todo homem, e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele é a luz, ele expõe o pecado, e todos aqueles que vão receber, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Como ele então veio trazer a verdade de Deus para os povos de todas as nações. Quando ele diz aqui que ele é a verdadeira luz e ilumina todo homem, até então, antes de Cristo existir, antes de Cristo pisar na terra, antes das palavras de Cristo serem proclamadas, o povo judeu acreditava na salvação somente dos judeus, do povo exclusivo de Deus. Eles eram o povo de Deus, detinham a lei de Deus, foram guiados pelo Deus durante a sua peregrinação. Então Deus era a sua propriedade exclusiva. Jesus, ele vem e mostra que o seu propósito é alcançar a todos. Então quando João fala que ele é a luz que ilumina todo homem, é que Jesus veio alcançar homens de toda tribo, povo, língua e nação, de todo sexo, de todo gênero, de toda condição, de toda cor, de toda etnia. Ele não veio somente para um povo, ele veio para o seu povo, e o seu povo abrange pessoas de todas as classes, línguas e nações. Depois a Bíblia diz, aqui no capítulo 1 ainda, que o mundo não o conheceu. O que isso significa? Apesar dele ter vindo em carne, o Filho de Deus, o Deus vir, se tornar carne, habitar no meio dessa geração corrupta, dominada pelo pecado, essa geração não recebe, a própria criação o rejeita. Mas, por outro lado, ele diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, por outro lado, quando ele operar a salvação no coração daqueles que estão dominados pelo seu pecado, esses vão receber ele e ainda vão se tornar filhos de Deus, pelo privilégio que ele concede a eles. Mas ele não para por aí. Ele diz que esses que vão se tornar filhos de Deus, eles não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. João começa o seu evangelho já declarando a soberania de Deus na salvação. Ele já mostra para as pessoas que as pessoas não vão se tornar filhos de Deus pela sua própria vontade, pela sua própria carne, pela vontade da carne, do homem e do sangue, carne. Ou seja, não é resultado de uma linhagem humana certa, não vem do homem. Do sangue, não vem da vontade do homem, da humanidade caída. E também não vem da vontade do homem, da decisão de um pai, de uma autoridade. Ela vem única e exclusivamente da vontade de Deus. Ou seja, se você hoje é um salvo, você não foi salvo pela sua bondade, porque Deus viu em você um coração bom, porque Deus porque Ele previu que na frente você teria condições e teria um coração bom para servir a Ele. Não. A única certeza que nós temos é que a salvação veio única e exclusivamente de Deus. Que aqueles que se tornaram filhos de Deus não vieram de nenhum aspecto do homem, nenhuma coisa que veio do homem, mas vieram única e exclusivamente pela vontade de Deus. E ele vai aqui também dizer que este verbo se fez carne, ou seja, o Cristo encarnou, tomou sobre si a natureza, o corpo e a alma humanos. E o último aspecto que eu gostaria de abordar ainda nessa primeira parte, é que ele diz aqui no final, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo veio como Salvador, para os violadores, para os infratores da lei, por isso ele é muito maior do que Moisés, que era apenas um profeta. Moisés trouxe a lei, trouxe o conhecimento do pecado, trouxe a condenação, porque pela lei ninguém vai conseguir ser salvo,
com a sua justiça própria, ninguém consegue cumprir a lei na sua integralidade, então ninguém vai conseguir ser salvo. Jesus então traz a graça e a verdade. A graça porque por meio da obra dele, do sacrifício dele, agora o seu povo pode ser salvo. Essa então é a primeira parte. João introduz quem é o Cristo, dá as credenciais de quem é esse Cristo que ele vai agora explorar tudo o que ele fez e toda a sua obra. Nós vamos então para a segunda parte do Evangelho de João, que vai do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, verso 50. Essa parte ela vai narrar o ministério público de Jesus. Ela narra um período que abrange desde o início do ministério de João Batista, o desenvolvimento do ministério de Jesus na Galileia, e depois ela termina essa segunda parte com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos aqui narrativas importantes. O capítulo 1, do verso 19 ao 34, vai tratar de João Batista. João Batista sempre vai ser, em todos os evangelhos, uma figura central no ministério de Jesus. João Batista, ele vem para mostrar que de fato Jesus era o Messias. Por quê? João Batista vai declarar que quando ele é questionado quem ele era, ele diz que ele era a voz do que clama no deserto. Quando João Batista diz que ele era a voz do que clama no deserto, ele está chamando, ele está citando, na verdade, uma profecia do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 40, verso 3, que antes do Messias se manifestar, antes do Cristo, do Filho de Deus verdadeiro se manifestar na terra, haveria de vir um profeta antes dele, que prepararia o seu caminho. E João Batista assume essa figura. Quando ele assume essa figura, ele está dando um grande sinal de que Jesus era o Messias. Então aqui João está falando, tanto para aqueles que no futuro leriam a Bíblia, que Jesus era o Messias, quanto para os judeus, para mostrar para os judeus que Jesus era tanto o Messias, que inclusive o profeta que viria antes dele, pisou na terra e se declarou inclusive como este profeta, que era João Batista. E João Batista dá o primeiro testemunho de quem é Jesus. No verso 29 do capítulo 1, João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, declarando então de fato que ele era o Messias, o sacrifício puro e verdadeiro que seria apresentado diante de Deus, como sacrifício pelos pecados do mundo. Detalhe, a palavra mundo vai aparecer várias vezes no Evangelho segundo João, mas você precisa analisar essa palavra. Quando você vai ver que ela aparece, você vai perceber que ela não se refere ao mundo na sua integralidade, a todos. Porque se Jesus fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sentido de todo mundo, todos deveriam ser salvos. Todos aqueles que nascessem, de todas as eras, não haveria ninguém no inferno, porque ele tiraria o pecado de todos. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado de todos aqueles que ele vai salvar, que pertence a todo tipo de tribo, língua e nação. Ele não veio salvar somente um povo, ele não veio tirar o pecado somente do povo de Israel, mas do mundo como um todo, ou seja, de todos os povos que ele haveria de salvar. Um segundo aspecto aqui na segunda parte do Evangelho segundo João, nós vamos ver no capítulo 1, verso 35, até o capítulo 3, verso 36, que vai falar do início do ministério de Jesus. Vai narrar aqui alguns dos primeiros discípulos, o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, a purificação do templo, o novo nascimento, e Jesus também vai tratar alguns aspectos da sua missão. O primeiro sinal de Jesus se encontra no capítulo 2, do verso 1 ao 12, que são as famosas bodas de Caná da Galileia, que é onde Jesus faz o seu primeiro milagre, que é onde que ele transforma a água em vinho. Inclusive, muitos questionam por que seria este o primeiro sinal de Jesus. Jesus nunca faz algo de forma aleatória, sem propósito. Um dos significados de Jesus transformar a água em vinho aqui, e este ser o seu primeiro sinal, é que profeticamente, Jesus estava demonstrando que ele viria para transformar a antiga ordem associada a Moisés,
Inclusive essas talhas de pedras, elas eram usadas no ritual de purificação, lá nas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então ele veio transformar essa ordem associada a Moisés no Antigo Testamento, na nova ordem, que é o vinho, que representa a vida eterna no reino de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então transformar a água em vinho, ele traz essa lição. E tem algo muito importante também, nesse primeiro milagre de Jesus, que é a figura de Maria. Maria aparece aqui, é um casamento, vocês já sabem, o casamento acaba o vinho no momento, e seria uma vergonha para o noivo, acabar o vinho naquele momento, então a mãe de Jesus, Maria, vai pedir para Jesus, Jesus, precisa tomar alguma providência, faz alguma coisa, e Jesus então fala, mulher, que tenho eu contigo? Muitos interpretam essa parte como Jesus sendo grosso com Maria, mas isso era uma maneira comum de se referir às mulheres naquele momento. O problema não está aí, é que ele vai dizer o seguinte, mulher, que tenho eu contigo, e ele vai falar, ainda não é chegada a minha hora, no verso 4. O que Jesus queria dizer com isso? E é importante nós destacarmos isso, principalmente diante da ascensão do catolicismo romano hoje em dia, e também da doutrina a respeito de Maria, que muitos creem em Maria, muitos entendem que Maria é a mãe de Deus, muitos entendem que Maria é intercessora, que tudo que ela pedir, Jesus vai fazer, por isso que muitos vão orar para Maria hoje em dia, vão rezar para Maria, melhor dizendo, que orar para Maria aí estava feio, hein? Aí estava complicado. Mas quando Jesus diz ainda não é chegada a minha hora, Jesus estava colocando Maria no seu devido lugar. Em que sentido? Não sendo desrespeitoso com a sua mãe, mas Jesus estava dizendo o seguinte, olha, a hora de eu manifestar o meu ministério, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém, cabe única e exclusivamente ao meu Pai. Ele que me enviou, Ele que dita as regras do meu ministério, e Ele que vai ditar o momento que eu devo fazer o milagre e o momento que eu não devo fazer. Ou seja, quem ordena o ministério de Jesus, nunca em nenhum momento foi Maria, mas sim o próprio Deus que o conduziu nessa terra. A segunda parte aqui, Jesus iniciando esse seu ministério, começa o seu ministério, é a purificação do templo. Nós vamos ter uma narrativa no capítulo 2, do verso 13 ao verso 17, de Jesus chegando no templo e ele tirando os cambistas. Você vai perceber que nos outros evangelhos, essa narrativa está no final, quando Jesus entra em Jerusalém e aí ele vai tirar os cambistas que estão fazendo mercado, fazendo vendas e virando toda aquela corrupção dentro do templo. Vai falar, essa casa vai ser chamada minha casa de oração. Quando Jesus faz isso lá e aqui, são momentos distintos. A maioria dos comentaristas entende que isso aconteceu em momentos diferentes, que Jesus fez isso por duas vezes. Mas, independentemente disso, o que significa essa purificação do templo? A purificação do templo também era uma profecia messiânica. Malaquias capítulo 3, do verso 1 ao 4, diz que o profeta que Deus enviaria, o Cristo que Deus enviaria, ele purificaria os filhos de Levi. Quando Jesus entra no templo e ele demonstra o seu zelo por Deus e para manter santas as ordenanças de Deus, ele está fazendo uma purificação dos filhos de Levi, que é a linhagem dos sacerdotes. Então é exatamente isso que ele está querendo fazer ali na purificação do templo, e é isso que essa passagem representa. No capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, nós temos uma narrativa muito importante, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. E João coloca isso inclusive aqui no início do seu evangelho, para mostrar para as pessoas como que elas vão acessar o reino de Deus. E ele mostra para Nicodemos, que era um fariseu de alta classe, um homem que nunca havia ido para as festas, um homem que não bebia, um homem que não se envolvia com prostituição, um homem que externamente era puro, mas que ao chegar para conversar com Jesus, Jesus afirma para Nicodemos, que era um homem altamente religioso, considerado pelo povo, por todo o povo de Israel, como um líder de alta classe, como um homem puro, um homem santo. Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo, mostrando para Nicodemos, que na verdade não importava os seus ritos externos, a sua religião externa, o que ele era externamente, o que importava era um coração transformado.
que só poderia ser operado por Deus. Não seria pela obediência da lei, não seria pelo cumprimento dos ritos, não seria por fazer qualquer outro aspecto, mas seria por uma transformação operada pelo Espírito. Isso é uma doutrina muito importante e central no Evangelho de João, a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração. Jesus vai explicar aqui que o homem, para nascer de novo, para entrar no céu, ele tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, o Espírito deve transformar o coração dele. O Espírito vai operar nele uma mudança no seu coração. Um coração destruído, dominado pelo pecado, vai ser transformado pelo Espírito. Então vai ter um novo nascimento. Essa é uma das doutrinas centrais no Evangelho de João. E aqui é uma doutrina que aparece de forma muito clara em todos nos Evangelhos, mas no Evangelho de João é a que aparece de forma mais clara. E o último aspecto aqui do Jesus iniciando o seu ministério é a missão de Jesus, que vai estar no capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Jesus então vai declarar a sua missão, com suas próprias palavras, e ele diz qual que era a sua missão. A sua missão era dar a vida para conceder vida eterna para todo aquele que nele crê. É o famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus então aí está declarando a sua missão com suas próprias palavras. Antes quem declara a missão de Jesus é João Batista, agora o próprio Cristo, com suas próprias palavras declara que ele veio para dar a vida eterna àqueles que haveriam de crer. Uma outra parte, nessa segunda parte do Evangelho de João, vai do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 6, verso 71, que seria a revelação de Jesus como Cristo e o confronto de Jesus com as autoridades judaicas. Nessa parte, nós teremos várias circunstâncias aqui. A conversa de Jesus com a mulher de Samaria, nós teremos algumas curas, mais uma vez Jesus expondo a sua missão, no capítulo 5, teremos a multiplicação de pães e peixes no capítulo 6, Jesus andando sobre o mar também no capítulo 6, Jesus declarando que ele é o pão da vida no capítulo 6, e o abandono de muitos discípulos. Eu vou procurar enfatizar agora algo que João faz de forma exclusiva aqui. Todos os outros evangelhos não contêm isso que nós vamos começar a explorar a partir de agora. Jesus no Evangelho de João, ele vai trazer 7 declarações de eu sou. E o objetivo dessas declarações de eu sou era demonstrar de fato quem Jesus era. Para todos aqueles que haveriam de ler o Evangelho de João, para quem era destinado este Evangelho. E ele começa primeiro aqui, nessa parte, dizendo que ele é o pão da vida. Isso vai estar no capítulo 6, do verso 22 ao verso 58. Eu sou o pão da vida. No verso 32 ele diz, o verdadeiro pão do céu. O pão que Deus providenciou por intermédio de Moisés, que é o maná, era material e meramente temporário. Mas Jesus, ele diz que ele é o verdadeiro pão do céu, ou seja, esse pão agora, ele não é mais temporal e material, agora esse pão, ele é espiritual e é eterno. Jesus declara, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Que a plena satisfação do verdadeiro cristão, a plena satisfação, aliás, inclusive de qualquer pessoa desse mundo, está na pessoa de Jesus Cristo. É somente nele que nós encontramos a plena satisfação. Ele é o verdadeiro pão celestial, capaz de satisfazer a fome espiritual do seu povo. Por isso que você vê hoje as pessoas perdidas nas drogas, na prostituição, nos prazeres dessa terra, porque elas não têm o pão da vida que nós temos, que nós podemos se alimentar dele diariamente. Ele é o nosso alimento diário para nós continuarmos a nossa jornada. Ele que é o alimento para nós sermos fortalecidos e continuarmos caminhando de forma plena diante de Deus. E Ele é o motivo da nossa satisfação. Quando você tem um cristão que já não mais satisfaz no cristianismo,
que não mais satisfaz em ler a palavra de Deus, que não mais satisfaz nos cultos, certamente ele não se alimenta mais do pão da vida, porque o próprio Jesus disse: quem se alimentar desse pão, ele diz, jamais terá fome, jamais voltará a ter sede. Ou seja, ele começa declarando no Evangelho de João, a primeira declaração, eu sou, somente se encontra o alimento verdadeiro em Cristo. A verdadeira satisfação se encontra somente e tão somente em Cristo. Se você hoje tem procurado a satisfação em qualquer outro lugar, Jesus nessa noite vem e declara para você, não há qualquer outro artifício nessa terra, que vai de fato satisfazer as necessidades da sua alma. O único ser que pode satisfazer as necessidades da sua alma, e te fazer completo, é Cristo, porque Ele é o verdadeiro pão, Ele é o verdadeiro alimento. E outra parte importante, dentro desse capítulo 4 até o capítulo 6, outra parte importante, que é importante destacar, é o capítulo 6, do verso 60 ao verso 71. É nessa passagem, que é no mesmo sentido onde Jesus começa, que ele fala que ele é o pão da vida, é nesse discurso, ele vai dizer que quem dele se alimenta, por ele deve viver. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus mostra aqui que a verdadeira satisfação está nele, e que aquele que se alimenta dele, viverá por ele. Ou seja, aquele que se alimenta desse pão, viverá em obediência a ele, viverá sendo fiel aos seus mandamentos. E quando ele começa a dizer esse discurso é um discurso pesado. E a Bíblia diz que naquele momento, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Quando Jesus de fato declara a sua missão, declara quem ele é, declara os requisitos para segui-lo, muitos daqueles que estavam empolgados com os milagres, empolgados com a popularidade de Jesus, o abandonam. Inclusive a Bíblia, João aqui fala, muitos dos seus discípulos, ou seja, eram pessoas que estavam convivendo diariamente com Jesus, que quando ele aperta o discurso, essas pessoas o abandonam, não aceitam a mensagem da salvação, da graça por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sacrifício de sangue, de sua vida e da vida de obediência que teriam que ter nele. A última parte aqui, dessa segunda parte do Evangelho de João, vai do capítulo 7 até o capítulo 12, verso 50, onde Jesus é revelado como a luz e a vida para o mundo. Aqui nós temos também narrativas diversas, os confrontos de Jesus com os judeus, as perseguições, eles querendo prendê-lo, conspirando contra ele. Você vai ver isso no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 11, você vai ver Jesus declarando como a fonte de água viva, no capítulo 7, veremos aqui a narrativa da mulher adúltera, pega em adultério, onde Jesus traz o perdão para ela, Jesus dizendo que é a luz do mundo, veremos no capítulo 8, ele defendendo sua missão e a sua autoridade, também no capítulo 8, ele declarando que ele é a porta e o bom pastor, no capítulo 10, veremos também a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, e a entrada triunfal em Jerusalém, no capítulo 12. Voltando aqui, no capítulo 8, do verso 12 ao verso 20, Jesus dá a segunda declaração do eu sou, das 7, essa é a segunda, e ele diz que ele é a luz do mundo. Qual que é o sentido de Jesus dizer que ele é a luz do mundo? Ele veio iluminar, trazer conhecimento e salvar aqueles que estão nas trevas do pecado. Jesus agora não é somente, como ele disse anteriormente, ele não é somente o pão, mas ele é a luz. O mundo dominado pelas trevas, a única solução, o único que vai trazer luz debaixo dessas trevas, dominada pelo pecado, por Satanás, é Jesus. Ele é a luz do mundo, ele que veio apontar o único caminho em direção a Deus, e o único caminho de luz, de salvação, que o ser humano encontra nessa terra. No capítulo 10, do verso 7 ao verso 9, ele vai dar a terceira declaração do eu sou a porta. O que Jesus quer dizer com eu sou a porta? Ele é o caminho exclusivo para a salvação, todos devem ser salvos por ele, não há outro caminho, não há outra vertente para você encontrar a Deus, não há outra verdade pela qual você pode crer e obter um outro caminho, um outro atalho para chegar até Deus. O único caminho que pode te levar a Deus é o caminho de Jesus Cristo. Ele é
a porta. Inclusive ele vai dizer aqui que ele é a porta das ovelhas, ou seja, as verdadeiras ovelhas. Os verdadeiros cristãos que representam essas ovelhas vão entrar somente por essas portas. O verdadeiro cristão, nesse sentido, não vai ser iludido pelo mundo, não vai ser iludido por doutrinas falsas. O verdadeiro discípulo, ele permanecerá fiel e entrar pela única porta que o leva a Deus, que é Jesus Cristo. A quarta declaração com o eu sou, também se encontra nessa parte, está no capítulo 10, do verso 10 ao verso 18. Jesus diz que ele é, eu sou o bom pastor. Em contraste com os pastores inúteis que eram os fariseus, que estavam conduzindo o povo de Israel de forma errada, ensinando preceitos errados, interpretando a lei de forma errada, homens que exploravam as pessoas a obter dinheiro delas, que obtinham barganhas com as pessoas, homens que pregavam uma teologia da prosperidade, inclusive, que desprezavam os pobres, desprezavam as viúvas. Jesus, em contraste com tudo isso, vem dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. Diferentemente dos fariseus, eu estou interessado no meu povo, eu vou conduzir o meu povo, eu sou o verdadeiro pastor, inclusive, que não somente conduz o povo como um pastor, mas o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não somente vai conduzir as suas ovelhas no caminho para Deus, como também vai dar a vida para que elas tenham a salvação. E nesta parte nós encontramos a quinta declaração do eu sou, no capítulo 11, verso 25 ao verso 26. Jesus vai declarar que ele é a ressurreição e a vida, ou seja, somente por meio da nossa união com Cristo, somente por meio da união com Ele, pela fé somente, que os cristãos podem experimentar a vida abundante da era vindoura, da vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida, é a única esperança para a vida por vir, para o céu. Ele é essa ressurreição e a vida. Somente quem tem Ele vai ser ressurreto e vai entrar nos céus. Por isso ele declara como a ressurreição e a vida. Passamos então para a terceira e penúltima parte do Evangelho segundo João, que vai do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 21, verso 23. Nesta parte nós temos a narrativa da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Aqui nós teremos a narrativa dos momentos finais do ministério de Jesus. Nós temos aqui do capítulo 13 ao capítulo 17, verso 26, a última ceia. E nesta parte você vai encontrar Jesus na ceia, declarando, fazendo a ceia com os seus discípulos. Você vai ver Jesus declarando o novo mandamento, vai ver ele consolando os seus discípulos, falando das moradas eternas, vai ver ele ensinando sobre o Espírito Santo, no capítulo 14 e 16, vai ver ele dizendo sobre ele ser a videira verdadeira, capítulo 15, e vai ver ele trazendo alguns discursos de despedida, no capítulo 16, dos versos finais. E aqui nós temos as duas últimas declarações de eu sou. No capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus vai ser o único caminho para o cristão trilhar, a única verdade absoluta que o cristão deve crer, e a única vida que o cristão deve viver. Mais uma vez, João está enfatizando que Jesus é o único, é o exclusivo caminho para a salvação. Não há salvação em outro nome, a não ser em Jesus Cristo. No capítulo 15, do verso 1 ao 8, ele vai dar a última declaração do eu sou. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Os profetas do Antigo Testamento retratavam o povo de Israel como a vinha ou a videira plantada por Deus para produzir o fruto de justiça. Jesus aqui, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele vem para se apresentar como o Israel verdadeiro, e ele ensina que somente vivendo em união com ele, é que o povo pode produzir frutos que agradem a Deus. Ele, portanto, é a videira verdadeira. No capítulo 17, do verso 1 ao verso 26, nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus. Sem dúvida alguma é a oração mais importante de toda a Escritura. Jesus aqui, ele vai orar por si mesmo como sacerdote, ele vai orar para os seus discípulos, para que eles permaneçam na verdade, para que Deus os guarde nesse mundo, e vai orar também para todos aqueles que haveriam de crer
por meio dele na sua palavra. Ou seja, Jesus, no João 17, está orando por cada um de nós, para nós crermos nele, para nós sermos um com ele, ou seja, mantemos a nossa intimidade com ele e irmos por meio da vida dele, da pessoa e da obra dele para o céu. Então é uma oração espetacular. Quando você tiver a oportunidade, estude a oração de Jesus. São 26 versículos riquíssimos e que trazem grande consolo da nossa alma, porque o verdadeiro, o único e eterno sumo sacerdote está orando por todos aqueles que haveriam de crer nele. Ou seja, em João 26, Jesus está orando por cada um de nós. No capítulo 18, verso 1 ao verso 19, ao capítulo 19, verso 42, nós temos a prisão, o julgamento, morte e sepultamento de Jesus. Você vai ver aqui a narrativa do Getsemane, capítulo 18, você vai ver também Jesus perante o Sinédrio, nesse mesmo 18, a negação de Pedro. Jesus também aqui vai se encontrar com Pilatos, no capítulo 18 e no capítulo 19. Nós teremos também aqui a narrativa da crucificação, capítulo 19, a morte de Jesus e o seu sepultamento. João então vai encerrar, ele caminha aqui para o fim do seu evangelho, falando de umas partes centrais do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, ele de fato foi na cruz, ele de fato morreu pelo seu povo, e ele de fato verteu o seu sangue, para que todos aqueles que creriam nele, obtivessem a vida eterna. João testemunha isso tudo, presenciando com seus próprios olhos, sendo uma testemunha ocular. No capítulo 20, do verso 1 ao capítulo 21, verso 23, nós temos a narrativa da ressurreição, quando você vai ver aí a narrativa do sepulcro vazio, Jesus aparecendo tanto para Maria Madalena, quanto para os seus discípulos, provando então que ele ressuscitou, que Deus aceitou o seu sacrifício, ou seja, a partir de agora, os discípulos vão de fato crer que ele é o Cristo, eles vão ter a certeza absoluta que Jesus é o Cristo, e que veio ser sacrificado para que o seu povo pudesse obter a vida eterna. Então nós chegamos na última parte do Evangelho, na quarta parte do Evangelho de João, que é o capítulo 21, versos 24 e 25. Vamos ler aqui então João capítulo 21, que são as palavras finais de João ao encerrar esse Evangelho. João capítulo 21, versos 24 e 25, João diz o seguinte: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, como eu disse, e mais uma vez reafirmo, foi testemunha ocular. Ele viu com seus próprios olhos. João aqui, ele fez questão de resumir, para que esse livro chegasse à maior quantidade de pessoas possíveis. Mas João, por essas declarações finais, viu milhares e milhares de outras ações de Jesus, pregações de Jesus. Ele viu muitos e muitos milagres, o efeito da vida de Jesus. Jesus era o Deus encarnado, Deus na terra. Cada palavra de Jesus, ela tinha um alcance que nós não conseguimos nem dimensionar. Teve muitas curas relatadas nos outros evangelhos, que Jesus dá a ordem, ele fala: o filho está curado, e quando ele chega no outro ponto, o filho está curado em outra cidade. Quantos e quantos não foram curados por Jesus passar, por Jesus orar, por Jesus tocar? Nós temos poucas coisas a respeito de Jesus. São 4 evangelhos, que fazem uma pequena porção das escrituras. Mas o que Jesus de fato representou, o que Jesus de fato falou, quantos foram ressuscitados por ele, quantos foram abençoados com as suas palavras, quantas viúvas tiveram seus filhos ressuscitados, não foram somente essas, foram milhares e milhares de pessoas que tiveram a sua vida transformada por Jesus. Esses aqui, esses relatos que nós tivemos nos 4 evangelhos, são uns pequenos detalhes que Deus escolheu para que hoje nós, o seu povo, pudéssemos conhecer. Mas o que Jesus fez, toda a sua vida, todo o seu ministério terreno, nunca vai conseguir ser dimensionado por nós. Nós temos aqui somente um relato final,
que era para nós termos uma ideia. Ele fala assim, olha, se tudo aquilo que Jesus fez tivesse sido escrito, ele fala, eu creio que nem em todas as bibliotecas do mundo caberiam os livros para escrever tudo aquilo que ele fez. Imagina, quantos discursos, quantas pessoas atingidas, e até hoje, a graça de Jesus, a vida de Jesus, o ensino de Jesus, afeta pessoas. Todos nós somos frutos do eu sou, do pão da vida, da luz do mundo, da porta, do bom pastor, da ressurreição da vida, do caminho da verdade à vida e da videira verdadeira. Certamente, meus irmãos, se nós estivermos conectados nesse Cristo, recebermos esse Cristo, caminharmos com esse Cristo, certamente nós temos a segurança da vida eterna e de habitar a eternidade com Deus. Foi por isso que ele orou, para que nós fôssemos um com o Pai e que mantivéssemos fiéis até o final dos nossos dias nessa terra. Então, se esforce, não por nós, não pela igreja, não por um pastor, se esforce por aquele que deu a vida por você. Dê a vida por ele, como ele também deu a vida por você. Ele está lá, sendo o teu bom pastor todos os dias para conduzir os seus passos nessa terra. Se submeta a ele e viva por ele todos os restos dos seus dias que você ainda tem para viver nessa terra. É isso o panorama de João.